Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou Eliakim Cordeiro e esse é o nosso canal Estudo Bíblico de Deus. A lição do número 5, que será ministrada agora no dia 30 de janeiro de 2022, portanto, no próximo domingo. E eu vou trazer aqui a aula dessa Escola Bíblica Dominical. Tem como título Como Ler as Escrituras. O texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo de número 30. Diz assim: E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? A verdade prática. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis, por isso não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe. Atos capítulo 8, versículo 26 ao 30. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Introdução. A leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Nesta lição, veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. A Bíblia precisa ser interpretada, é o primeiro ponto. A importância da exegese. O termo exegese vem do grego ex, traduzido como fora, e agen, com o sentido de guiar. Literalmente significa guiar para fora, isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame das Escrituras. Por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura e dos recursos literários usados no texto sagrado cooperam na compreensão do real significado das palavras inspiradas. Segundo ponto, as limitações dos leitores. Nesse aspecto, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Isso porque todos os leitores são também intérpretes. O problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Por conseguinte, nem sempre o entendimento, entre aspas, daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo, porque muitas vezes o entendimento aqui é o próprio entendimento de quem está lendo as Escrituras Sagradas. Em virtude da nossa inclinação pecaminosa que nos induz ao erro, precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. Essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Cristo Jesus. O terceiro ponto do primeiro item diz: a natureza das Escrituras. Nesse ponto, ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Como já estudado, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, hebraico e grego, no período de aproximadamente 1.600 anos, por cerca de 40 autores que viveram em épocas e culturas diferentes,
Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantas, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas que precisam ser interpretadas, sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário de quando foram redigidas. Segundo ponto: pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. A autoridade da Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus. Nossa autoridade final em questão de fé e prática. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressuposto sua inerrância e infalibilidade. Tudo o que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Nessa compreensão, refutamos a relativização e a desobediência aos preceitos bíblicos. Acatamos suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. A iluminação do Espírito Santo. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras, ao contrário, pois à medida que estudamos, o Espírito nos concede a compreensão, a iluminação. Não aumenta e nem altera a Bíblia, apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. Terceiro ponto, o valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção a fim de torná-lo salvo perfeito. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Ressalta-se, porém, que nem a experiência nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade bíblica. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. Amém? Glória a Jesus. A Escritura está acima de todas as coisas, inclusive da própria experiência pessoal de cada um. Regras básicas de interpretação. A Escritura é sua própria intérprete. A hermenêutica tem origem no termo hermenêuticos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação. Glória a Jesus. Dos textos sagrados. Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Significa que devemos estudar a Bíblia segundo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Essa afirmação é legítima porque a coesão da Escritura é o resultado de um único autor divino. Embora esse método seja legítimo, o estudante das Escrituras precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Princípios de interpretação bíblica. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e, sempre que possível, deve ser interpretado literalmente. Nesse aspecto, é preciso tomar cuidado com as expressões do uso simbólico alegórico, porque em cada momento nós devemos utilizar, na medida do possível, o sentido literal das Escrituras.
Somente em alguns pontos é que ele tem um símbolo, uma simbologia ou uma alegoria. As expressões da Bíblia, na sua maioria, têm um sentido literal. E quanto se for possível, utilize o método literal das Escrituras. Por exemplo, Cristo disse: "Tomai e comei, isto é o meu corpo". Esse trecho mostra que o corpo aqui não está no sentido literal, mas no figurado. Outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que precedem e seguem o texto que se estuda. Diz a máxima que texto fora do contexto é pretexto. Desse modo, observado esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou em hipóteses particulares, ou seja, de alguém em particular. Terceiro ponto: os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico. Glória a Jesus. Ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativar os textos inspirados. Não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor, em prejuízo do texto e do autor bíblico. Ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. E por último, a conclusão diz assim: a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada nesse mistério. Somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a Bíblia crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até os próximos vídeos. Amém e graças a Deus.